Olá, oitavo ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de música. E para a gente começar a nossa aula, quero orar por você. Eu posso? Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado por quem o Senhor é, Deus. Obrigado porque podemos provar a cada dia da tua fidelidade, da tua bondade, Senhor. Pai, nós te pedimos por esse tempo de estudo tão precioso, que o Senhor nos ajude, que possa ser um tempo especial de aprendizado, Deus, e que isso possa trazer frutos para a nossa vida, Deus. Nos ajuda em cada dificuldade, que possamos da melhor forma possível aproveitar esse tempo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Então hoje a gente vai dar uma continuidade nos assuntos da apostila, né? A gente já teve a oportunidade de rever os conceitos musicais, a gente estudou um pouco sobre a teoria, pudemos fazer revisões, a gente conseguiu fazer uma análise daquela partitura na apostila, ver as partes, como são divididas uma música, ver o que é igual, o que é diferente, como é dividida uma música. Todos são elementos, gente, que pode parecer simples, mas não é. Então a gente vai retomar esse assunto ainda no decorrer do ano e isso é legal porque vocês um dia, qualquer momento da vida de vocês, que uma partitura cair na mão de vocês, vocês vão conseguir pelo menos fazer essa análise, entender esse contexto e quando pegarem obras para ler, para escrever, vão poder conhecer um pouco melhor a respeito desse assunto da música. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o vocabulário musical, como que as palavras, né, o entendimento delas se dão no contexto musical. Por quê? Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho de história da música, a gente vai estudar um pouquinho sobre o período do barroco. E lá atrás, para quem foi meu aluno do quinto ano, vai lembrar que a gente fez um trabalho no laboratório de informática, eu dividi vocês em grupos, vocês tiveram que pesquisar sobre o barroco, o classicismo, o romantismo e o modernismo. E agora a gente vai retomar aquilo que a gente estudou há 3 anos, né, atrás, lá no Fundi 1. 3 não, 4 anos atrás lá no Fundi 1. Então, vai ser um momento muito bacana, eu me sinto privilegiada de poder estudar isso junto com vocês de novo. Para isso, então, lá na página 16 da apostila, vocês vão poder acompanhar aí sobre a respeito desse vocabulário musical. Então a gente vai ver que a primeira palavra que ele traz pra gente é textura musical. Se a gente for pensar na textura, né, se você passa a mão na parede, eu tenho uma textura, ó, talvez vocês até ouçam o som dela. Se eu passo a mão na lousa, é uma outra textura, porque a lousa ela é mais lisa, a parede ela é um pouco mais áspera. Texturas diferentes, né? A textura, a gente tem várias coisas no nosso dia a dia. Na música, no contexto musical, o que isso quer dizer? É a forma como os sons da música são combinados. Então, quando eu combino um som com o outro, que textura, como que se dá essa junção de sons, né? E é isso que a gente vai ver agora. Essa textura de sons, né, essa junção, essa combinação de sons que a gente pode fazer, elas se dão de duas maneiras. Primeira, a gente pode ter a melodia. E em segundo lugar, a gente tem o acompanhamento. O que seria a textura mais... Então, dentro da textura musical, eu posso... na textura musical, nas combinações do som, eu posso ter a melodia ou o acompanhamento. O que é melodia? Melodia, eu gosto sempre de falar assim, eu tenho um conceito de melodia na minha cabeça que é um pouco mais simples do que traz na apostila, mas que tem o mesmo sentido. Então, para mim, melodia é a sequência de notas musicais com sentido musical, sabe? É uma sequência de sons com sentido musical. Porque eu posso ter vários sons ao mesmo tempo, mas eles podem não se transformar em música. A melodia não, ela tem uma sequência de sons que foi estabelecida pelo compositor e ela traz um sentido musical, ela traz um sentido de música, tá? Então, melodia é isso. Acompanhamento. O acompanhamento é aquilo que acontece de forma secundária. Não é o acompanhamento que vai brilhar, né? Não vai ser
o principal da música. O acompanhamento ele vem para dar suporte, vem para dar base para que a melodia possa brilhar. Quando a gente pensar em melodia, nós estamos pensando numa sequência de sons que vai estar na linha de frente, vai ser o principal na música, tá? Apesar de poder ter várias melodias ao mesmo tempo, sempre tem uma melodia principal. Tá? Então a melodia sempre vai aparecer mais. O acompanhamento não, ele vem o tempo todo dando suporte para que a melodia aconteça da melhor forma possível. Então o acompanhamento vai dar suporte, vai dar base para que a melodia possa ser tocada e aparecer pra gente quando ouvir a música. Tá bom? E aí, aí a gente tem aqui a parte da homofonia e heterofonia. Homo vem de igual, hétero diferente, né? Deixa eu pensar nessas duas palavras. Então, quando eu penso na melodia, essa melodia, ela pode ser homofônica ou heterofônica. O que seria uma melodia homofônica? É a melodia, eu tenho duas melodias, tá? Eu vou ter duas melodias acontecendo ao mesmo tempo. E elas vão acontecer exatamente da mesma maneira. Só que, por exemplo, uma toca uma nota e a outra toca outra nota. Só que o ritmo delas duas, vai ser sempre igual. Quer um exemplo hoje, nos nossos dias, bem clássico, no geralzão? Quando a gente ouve uma dupla sertaneja. Geralmente, a gente está pensando um pouco de homofonia, por quê? Porque eles estão acontecendo certinho, sabe? A divisão rítmica que acontece nas duas vozes, né? Tem, só um parênteses, existem divisões de vozes que acontecem de formas bem diferentes. Mas, no geral, dupla de música sertaneja faz isso mais certinho, tá? É só pra gente ter uma ideia do que seria homofonia. Então, homofonia é quando eu tenho uma melodia junto com a outra, né? Duas melodias que tocam juntas, só que e com a mesma divisão. É a mesma coisa. Então, por exemplo, uma melodia tá tocando dó e a outra tá tocando a nota mi. E elas tocam juntas, iguais, no mesmo ritmo. A heterofonia, não. Eu tenho uma melodia principal acontecendo e na segunda melodia ela vem fazendo notas com um ritmo diferente, tá? Isso, a heterofônica, ela é mais complexa. Ela é mais complexa. Então, eu tenho a melodia acontecendo e depois tem uma outra melodia que não tá tocando no mesmo ritmo, ela tá acontecendo coisas diferentes nessa segunda melodia. Então, heterofônica. Homofônica é a melodia que as duas melodias vêm fazendo a mesma coisa, só em notas diferentes. Na heterofônica, eu tenho uma melodia fazendo uma coisa e outra melodia vindo tocando de um jeito diferente, inclusive, principalmente no ritmo. Tá bom? Então, esses dois conceitos são muito importantes. Então, relembrando, sempre a gente vai ter uma textura musical, vamos ter combinações de sons numa música. Essas combinações se dão entre a melodia e o acompanhamento. A melodia é a sequência de notas, de sons, né, com sentido musical. O acompanhamento, ele dá suporte para que a melodia possa acontecer e brilhar da melhor forma possível. E as melodias, elas podem ser homofônicas ou heterofônicas. Homofônicas é quando eu tenho duas melodias acontecendo ao mesmo tempo, toco notas diferentes, mas no mesmo ritmo. Mesmo ritmo. A heterofônica, eu tenho duas melodias acontecendo, só que uma melodia toca uma coisa e a segunda melodia vem tocando coisas bem diferentes, tá? Quanto mais heterofônica for as melodias, mais complexas elas serão. Mais complexas. E isso na música a gente chama de contraponto. Contraponto é uma parte da música que a gente estuda
em que a gente vai aprendendo a combinar, fazer essa homofonia e heterofonia. Lá atrás, quando a gente for ver lá no barroco até, as coisas aconteciam de formas mais homofônicas, não existia muita diferenças entre duas melodias, elas eram bem casadinhas. Depois, com o passar do tempo, essas melodias foram ficando cada vez mais heterofônicas. Isso foi se dando com o passar do tempo. Então, a gente vai estudar isso e a maior ligação da homofonia ou da heterofonia se dá com o contraponto, que é a forma como a gente estuda e consegue combinar, conhecer essas melodias para que elas fiquem de um jeito bacana. Cada período da história, essas melodias vão acontecendo de um jeito. E isso vai marcando cada período, tá? Então a gente vai conhecer e estudar mais esses conceitos mais para frente. Mas é importante que isso que a gente trouxe agora fique claro para vocês, para quando eu falar, isso aqui é heterofônico, isso aqui é homofônico, né? Isso aqui é uma melodia, isso aqui é um acompanhamento, isso já fique claro na cabecinha de vocês, tá bom? Então eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, que é para vocês fazerem com as palavras de vocês. Eu sei que às vezes vocês vão no Google, buscam mais informações a respeito daquilo que eu peço, mas é importante que vocês respondam com as suas palavras. Por quê? Porque aí você está refletindo sobre aquilo que a gente estudou, pode ler na apostila isso que a gente estudou e escrever com as suas palavras, porque aí você vai ver se realmente você entendeu esse conceito ou não. Se você não entendeu, deixa lá registrado, não entendi, você pode explicar de novo? Eu não tenho problema nenhum da gente explicar de novo. Inclusive, a gente vai retomar isso algumas vezes. Mas é importante que a gente vá exercitando isso para ficar com esses conceitos bem estabelecidos na nossa cabeça, para entender um pouquinho sobre a história a partir do barroco. Tá bom? Então não deixem de fazer a tarefa de casa dessa semana. É muito importante e vale ponto pra gente poder depois fechar a nota de vocês. Tá bom? Não deixem de fazer e qualquer coisa, contem comigo, mandem a dúvida que eu tô aqui para ajudar vocês, tá certo? Um beijo, bom restinho de semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.